Bom dia, que Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês, trazendo uma nova revelação para a vida de cada um de vocês. Hoje a gente vai falar sobre chamado. Isso eu vou fazer uma comparação. Pensa que nós somos um protagonista de uma história de uma guerra. Todo mundo aqui já assistiu uma história que tem guerra. Então, geralmente, caminha em torno de uma vida que ela tem que cumprir um objetivo, de uma missão. Esse soldado tem que ir pegar, resgatar alguém, ele tem que ir no lugar e pegar alguma coisa, um item valoroso, importante, e trazer de volta. Ou seja, o único objetivo para esse soldado é cumprir a sua missão. 2 Timóteo 2,4 fala assim: pois o soldado, quando está em serviço, quer aguardar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. Então, Paulo, ele ensina os discípulos a ser um soldado. Então, convidando cada um para compartilhar esse sofrimento dessa missão, para a gente ser fiel soldado de Cristo. É sobre isso que se trata essa aula. Esclarecer pela palavra de Deus qual é a sua missão, ou seja, o seu chamado, o que Deus te deu. Antes, porém, considera que nós não estamos numa guerra natural. Nós estamos guerreando contra o reino das trevas. Em Colossenses 1,13 fala: ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Nós precisamos diferenciar dois tipos de chamado: o chamado geral e o chamado específico. O chamado geral é aquele que menciona aqui no final de Mateus, no 28 ao 18, fala assim, que foi mencionado por Jesus. Jesus se aproximou, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada do céu e da terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Primeiramente, eu quero ressaltar que o mestre manda a gente ir para todos os lados, para todas as nações. E hoje nós temos uma ferramenta tão poderosa que é a internet. Então, às vezes nós não precisamos chegar até perto de uma pessoa. Nós podemos falar pela internet, porque isso vai se propagar para todo mundo. Às vezes a gente nem precisa sair de casa, porque é uma ferramenta que a gente tem que usar, com sabedoria. E nesse trecho, nós temos certeza que o motivo de sermos enviado é porque a autoridade que estava sobre o Mestre Jesus está sobre nós agora. Enquanto ele esteve aqui na terra, agora foi dada. Então nós temos que tomar posse sobre isso. E também encontrando um plano de discipular todas as nações, que é a conversão de todo o sistema de um lugar, de um padrão para o reino de Deus. Então, em Marcos 16, do 15 ao 18, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Este sinal hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, Jesus expressa nessa passagem
discipular as pessoas, ou seja, ensinar a conduta de Cristo para alguém. Por exemplo, nós percebemos que os dois versículos, se completam o outro. Nós temos que ser captadores do poder do alto para nós fazermos parte dessa edificação de cada indivíduo ou até de uma nação. Nós precisamos entender que nós não teremos sucesso se nós contarmos com as próprias fontes, mas nós precisamos de uma força do que vem do alto, uma autoridade entrega por nosso mestre. E também ter a capacidade que só o Espírito Santo pode nos dar, relatada em Atos 2. Isso é fundamental para a gente cumprir nosso ID. Dessa forma, nós precisamos compreender também o chamado específico, que é aquela função que só pode ser cumprida por uma única pessoa, que jamais pode ser substituída. Porque um lugar que eu posso ir, você não pode. Um lugar que você pode ir, eu não posso. E é neste lugar que a gente vai fazer a diferença. Ninguém pode fazer o que nós podemos fazer, que foi dado para nós fazermos. Cada um de nós temos experiências diferentes. Cada um é um indivíduo singular. Cada um tem o seu dom, o seu talento, a sua experiência espiritual, com uma personalidade específica que nunca existiu antes. Então nós somos únicos. Por mais que o mundo não fala que nós somos substituídos, nós não somos substituídos. Não acredite nessa mentira. Então o Criador fez cada processo que vai se encaixando perfeitamente na construção do seu reino. Todavia, nós não queremos dizer que existe uma peça melhor do que a outra no reino de Deus. Cada um tem o seu chamado específico e é tão espiritual quanto os demais, uma vez que todos foram criados pelo Criador. Nós temos que entender que todas as pessoas na Terra existem para cumprir um propósito em sua vida. O próximo passo é descobrir a nossa própria missão. Como solucionar isso? Nós devemos primeiro cumprir o chamado geral, que é para todo mundo, que é o ID, pregar o evangelho e anunciar, né, as boas novas do reino de Deus com as pessoas do nosso trabalho, da nossa faculdade, família, bairros, vizinhos, todo mundo. E a área que nós fomos chamados vai ser combinar de uma maneira ou outra que nós temos aptidão, vai ser mais expostas, mais abertas nos nossos olhos. Nós vamos entender esse chamado específico. Assim, aquilo que queimar com a maioria de intensidade no nosso coração, isso vai ser o nosso chamado específico. Vale ressaltar que é sempre importante nós termos essa essência de sempre agirmos em obediência. Afinal, assim a vontade do Criador ser mais nítida para nós, na nossa vida. Por isso, tire um tempo todos os dias para meditar na palavra que Deus está falando no seu coração. Anote essas coisas, as suas percepções e a palavra que o próprio Espírito Santo falar no seu coração. Quando você sente aquela chama ardente no seu coração. Amanhã nós vamos continuar esse assunto. Que Deus abençoe o dia de vocês. Até amanhã.